Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o quadro Botando em Dia aqui do Ministério dos Quadrinhos. Esse é um quadro relativamente recente no canal, só teve 2 vídeos nele até agora. Deixa eu explicar brevemente do que se trata. Bom, esse ano de 2020 eu estou fazendo um ataque à minha pilha, a minha pilha de leituras acumuladas, né? E tem bastante coisa, tem algumas centenas de quadrinhos e estou tentando ter um ataque intenso para reduzi-la. E o que eu estou fazendo, né? Eu estou produzindo vídeos derivados desse ataque à minha pilha. São 3 quadros. O primeiro deles é o Dando uma Chance, no qual eu pego quadrinhos na minha pilha que em princípio não seriam prioridade. O segundo é Fechando a Série. São séries que ainda estão... já concluíram, mas eu ainda não as concluí. Então eu fecho e comento aqui no canal. E o outro é Botando em Dia. Nesse quadro eu comento séries que ainda estão em andamento, mas nas quais eu estava muito atrasado, né? Nas quais eu estava muito atrasado. Pois bem, hoje eu vou comentar o Homem de Ferro do Dan Slott, que é um quadrinho no qual eu estava muito, mas muito atrasado mesmo. Por quê, né? Vamos lá. O Dan Slott, ele assumiu o Homem de Ferro após a saída do Bendis, do personagem. O Bendis assumiu o Homem de Ferro logo após as Guerras Secretas do Jonathan Hickman. E ficou um bom tempo, ele, inclusive durante boa parte da sua fase, ele nem trabalhou aí o Tony Stark, né? Ele trabalhou o Doutor Destino. Ele trabalhou o Doutor Destino como Homem de Ferro e a Riri Williams como a sucessora do Homem de Ferro. Bom, durante boa parte da fase foi assim. E ele sai da Marvel, vai para a DC e acontece um momento de dança das cadeiras na Marvel. Por exemplo, o Nick Spencer vai para o Homem-Aranha, o Ta-Nehisi Coates para o Capitão América, o Jason Aaron para os Vingadores e o Dan Slott assume o Quarteto Fantástico e o Homem de Ferro. E aqui no Brasil, essa revista do Homem de Ferro do Dan Slott está sendo publicada em uma revista bimestral. Em cada número da revista brasileira saem 2 números da americana. Por exemplo, nesse número 3 nós temos Tony Stark, Iron Man número 5 e um especial, né? O What's If, Iron Man, Demon in Armor, Demônio na Armadura 1. É porque acontece isso. Em todas as edições tem 2 números de revistas norte-americanas. Só que às vezes, para dar uma segurada no andamento da série, não encostar muito na série americana, insere-se na revista alguns especiais. Bom, pois bem, né? Considerando que a revista é bimestral e eu estava há 5 números atrasado, eu estou há bastante tempo sem ler. Eu li, para colocar em dia, os números 3, 4, 5, 6 e 7, que é um tie-in com a saga Guerra dos Reinos, traz um tie-in com a saga Guerra dos Reinos. Pelo visto, eu estou falando isso aqui de orelhada, então, mas é algo que eu ouvi, pelo visto isso vai migrar para encadernados. A Panini vai parar de lançar o personagem nessa revista bimestral e vai migrar para encadernados. Mas isso aqui é algo que eu não consegui confirmar. Estou dividindo aqui uma informação que eu escutei aí pelos ares. Mas vamos lá, né? O Dan Slott é um autor que muita gente não curte, principalmente por causa da sua fase à frente do Homem-Aranha, que foi uma fase que dividiu opiniões. Tem bastante gente que gosta e bastante gente que não gosta. Eu sou dos que gostam. Eu acho a fase do Dan Slott à frente do Aranha pode ter seus problemas. Claro, a fase longa tem arcos melhores e arcos piores, mas eu achei muito legal. Homem-Aranha Superior, por exemplo, eu disse aqui no canal, eu gostei muito. Eu acho o Slott um roteirista que tem algumas virtudes. Por exemplo, ele sabe usar muito bem os coadjuvantes. Ele conhece a cronologia dos personagens e usa essa cronologia como repositório de ideias.
ele é ousado, mas como ele conhece bem o personagem, ele não subverte o personagem, embora coloque o personagem em situações inusitadas. E ele tem umas ideias interessantes, que parece que vão ser muito ruins, que vão gerar histórias muito ruins. Quando escutamos o conceito pela primeira vez, a gente pensa, cara, isso é tosco, né? Mas quando nós vamos ver a execução, a coisa funciona muito bem. No caso do Homem-Aranha Superior, por exemplo, foi isso, né? O Dr. Octopus assumiu o controle do corpo do Peter Parker. Quando eu ouvi, eu falei, cara, que bosta isso vai sair. E quando eu fui ler, eu falei, cara, como é que isso ficou bom? Inclusive, esse tipo de situação, quando a gente escuta o conceito, acha ruim, vai ler, acha bom, mostra uma grande capacidade do escritor. Afinal, não basta ter boas ideias para ser um bom escritor. É importante saber contar boas histórias. E se você sabe contar boas histórias com conceitos que soam estranhos, isso realmente mostra mérito, né? O que eu acho uma fraqueza do Slott, eu já disse aqui no canal algumas vezes, é que seus finais soam apressados. Dito isso, eu devo dizer que o título do Homem de Ferro desse autor foi o que eu menos gostei até agora, de tudo que ele escreveu. Tudo que ele escreveu e eu li, é claro, né? Bom, na verdade, eu acho que eu posso inverter o que eu disse no vídeo até agora, assim, né? Ele tem várias ideias que soam legais, mas a história não ficou envolvente. Vou dar um exemplo das ideias. Por exemplo, o Homem de Ferro está numa dúvida brutal em relação à sua identidade, porque ele morreu e reviveu, ele foi reconstruído, seu corpo foi totalmente reconstruído. Bom, mas se ele era apenas, sei lá, uma inteligência artificial, que uma mente salva, e o corpo dele foi reconstruído, será que ele é ele mesmo? Outra coisa que tem interessante, os direitos das inteligências artificiais. Como que os seres humanos devem se relacionar com elas ou não? A própria relação do irmão Arno Stark, que é um irmão que já apareceu tem um tempinho aí na revista do Homem de Ferro, né? A relação do Homem de Ferro com a sua mãe biológica. A gente sabe que ele foi adotado, pelos Stark para, inclusive, proteger o irmão Arno, né? Outra coisa, na primeira história, o Homem de Ferro vai criar um ambiente virtual, de realidade virtual, de imersão, de grande imersão. E isso gera algumas discussões interessantes sobre a relação entre o real e o virtual. Por exemplo, a gente sabe que o Tony Stark é alcoólatra. Ele bebe no mundo virtual. Só que esse lugar é tão perfeito que esse beber lá causa sensações. Ele bebeu ou ele não bebeu? Isso afeta a realidade? Bom, o grande problema, ao meu ver, como eu disse, não são as ideias. São outros. Um deles é o uso dos personagens, assim. Há vários coadjuvantes, mas eles soam rasos e caricatos. E olha que o Slott insere alguns dramas interessantes, assim. Por exemplo, né, a síndrome de Pinóquio, experimentada pela Jocasta, que deseja ser um menino de verdade, a menina no caso, né? Ela tem essa questão, eu sou real, eu não sou real, ela luta pelos direitos das inteligências artificiais, mas ela tem essa situação de se considerar uma pessoa de segunda categoria. Ela deseja, como Pinóquio, ser uma pessoa de verdade e não ser artificial. Pô, isso é interessante. É bacana, mas como eu disse, não gera empatia. O James Rhodes, por exemplo, amigo do Tony Stark, ele soa genérico pra caramba. A própria Vespa, que tem até um papel importante, ela pedia um tratamento melhor que não está tendo. A propósito, outra ideia legal do Dan Slott foi o namoro do Tony Stark com a Vespa, com a Janet Van Dyne. Se a gente for pensar, faz todo sentido. Ambos são super-heróis, ambos são ricaços, ambos vivem na mesma bolha social e compartilham experiências. Repara, mais uma boa sacada que não está sendo bem desenvolvida. Algo assim que eu tenho a dizer é
sobre isso é que o Slott ele resolveu pegar o legado da fase anterior, de fases anteriores, basicamente da fase Bendis. O que nós temos aqui nessa fase é a continuação direta do que veio antes. E dá para ler sem ter lido a fase do Bendis? Dá, eu ainda não acabei a fase do Bendis, por exemplo, inclusive vou ter que atacá-la em breve. Bobear, vai rolar um fechando a série aqui da fase do Bendis. Dá para ler, né? Mas há muitas referências. Por exemplo, Tony Stark morreu. Quando? Quando foi que ele morreu? Ele morreu do quê? Ele morreu, posso adiantar, foi na saga Guerras Secretas 2, mas como é que ele foi reconstituído? Bom, tudo isso é mencionado, mas não é, assim, descrito. Acho que nem precisaria ser, né? Guerras Secretas 2, não, perdão. O Homem de Ferro morreu, o Tony Stark morreu na Guerra Civil 2. Eu sempre, quando eu vou falar, eu misturo as coisas, na Guerra Civil 2. Mas olha só, né? Reparem, estou dizendo aqui, tudo isso não é... Todas essas situações não são detalhadas, elas são mencionadas. A questão da mãe biológica, por exemplo, são várias referências. E as referências, elas não são um defeito. Se a história não fica confusa. Quem pegar agora tem que lidar como a gente lida com todas as pessoas que a gente conhece. A gente conhece uma pessoa, ela está vivendo dramas, está vivendo situações. A gente não conhece a história dela como um todo, a gente não viu tudo. Eu acho que com as histórias de super-heróis a gente tem que lidar assim. Segue daqui para frente, dá para entender. E se tiver curiosidade, busca o que já foi publicado para dar uma olhada, né? Mas assim, como eu disse, ele assume um legado, né? Mas o que soa, e eu tenho que dizer isso aqui, o Slott, ele parece que ele ainda está ajeitando a bola para contar a sua história. Ele recebeu a história de outro, né? E está pegando todos esses elementos, não os ignorando, não fez salto temporal para ignorar, não. Ele está tentando trabalhar a partir disso para contar a sua história. Isso é um mérito, mas ao meu ver, está demorando um pouco, né? Ele pegou o que veio antes, está inserindo seus elementos. Há uma complexidade conceitual bacana, mas ele tem que acertar na contação da história, principalmente no que diz respeito ao ritmo e ao desenvolvimento dos personagens. Bom, tá aí, essa é a minha impressão desse momento, fase colocada em dia, pelo menos o que está saindo aqui no Brasil. Vamos ver se eu consigo manter, mas é isso. O que você acha dessa fase? O que você acha do Dan Slott? Disse várias coisas aqui, né? Enfim, é um escritor que eu gosto e uma fase que eu não estou gostando tanto. Mas vamos lá, né? Agradeço por ter visto o vídeo. Peço o teu joinha, te convido a se inscrever no canal, a compartilhar o vídeo. Lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, na descrição de todos os meus vídeos. Caso você faça uma compra nessa loja, entrando por esse link, seja demais o canal a se manter e a melhorar. Vou parando por aqui, um abração e até o próximo vídeo.